A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui para externar a nossa alegria, o nosso contentamento e regozijo, mediante o nosso devocional, que por sua vez extraído das Sagradas Escrituras, que é lâmpada para os nossos olhos e luz para os nossos caminhos, extraído do Evangelho da Graça, que por sua vez, sua finalidade é salvar pecadores como eu e você que passa a nos ouvir nesta ocasião. E para tal coisa usaremos o texto que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 8 ao 13, que diz: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, suporto tudo por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é essa palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Vamos orar nesta ocasião. Senhor Deus e Pai, em Cristo Jesus, teu Filho, nós te exaltamos, te bendizemos, Senhor, pela tua transcendência, por aquelas coisas que nós não podemos atingir a teu respeito, mas compreendendo também que o Senhor é um Deus imanente, um Deus que se relaciona com o seu povo. E por isso nós louvamos e te bendizemos. Por isso que nós usamos a descrição do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo quando nos ensina a orar. Vê a nós, Senhor, e reina sobre nós. Senhor Deus, nos livrando da tentação, do homem mau, de tudo que sobrevém sobre nossas vidas para nos atingir. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de todos aqueles que irão ser alcançados por esta fala, por esta palavra. Que o Senhor transforme os corações mediante o seu Santo Espírito na aplicação dessas verdades. Ó Deus, nós oramos assim, em nome de Cristo Jesus, teu Filho. Amém. O fundamento sobre o qual a nossa fé permanece é este: que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Assim como está descrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 19. Ou seja, a fé genuína de todo crente, de todo cristão, deve descansar sobre o fato de que o Verbo se encarnou e habitou entre nós. Quando nós descrevemos essa palavra, quando nós nos apegamos a essa palavra de que o Verbo se encarnou e habitou entre nós, usando as descrições da lei mosaica, nós vamos compreender que aquela descrição de que Deus tabernaculava no meio do seu povo, Deus se fazia presente no meio do seu povo, assim também o Verbo se encarnou, o Deus se encarnou e habitou no meio de nós. Exatamente assim. Ou seja, Cristo, porque ele se fez carne e habitou entre nós, nós passamos a compreender esta afirmativa de que aquele que se fez homem, Cristo Jesus, morreu. Morreu uma única vez pelos nossos pecados.
ou seja, o justo pelos injustos, para nos conduzirmos ou nos conduzirmos a Deus. É exatamente assim. Ou seja, carregando sobre si, ou sobre o seu corpo, sobre aquele madeiro, nossos pecados. Por isso a descrição bíblica: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por isso a brilhante e sublime descrição do profeta Isaías: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aqui, resumindo todas essas coisas, nós vamos compreender que o resumo desse fundamento é a palavra chamada substituição. Ou seja, Cristo foi aquele que tomou sobre si as nossas dores, que levou sobre si os nossos pecados. Cristo mesmo, ele tornou sacrifício para que eu e você não fôssemos sacrificados. Cristo mesmo se tornou sacrifício que substituiu a nossa culpa. Ele foi feito pecado, a fim de que fôssemos feitos justiça de Deus. É sobre isso que a amplitude da vinda de Cristo, a amplitude do Verbo encarnado, a amplitude daquele que morreu a nossa morte, a amplitude daquele que sofreu o nosso sofrimento, a amplitude daquele que chorou o nosso choro, a amplitude daquele que, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Ou seja, é a amplitude da substituição. Esse fundamento, ele permanece tão firme assim como o trono de Deus permanece firme até hoje e permanecerá sempre. E diante disso, nós precisamos nos deleitar, ou seja, o nosso deleito precisa consistir em nos apegarmos a este fundamento. E sobre esse fundamento nós precisamos meditar sobre ele e proclamá-lo. Ou seja, a nossa gratidão precisa ser por nossa salvação. A nossa salvação que veio por meio daquele que nos substituiu em todas as formas. A nossa salvação veio exatamente porque aquele que não era culpado se fez culpado, porque aquele que não havia pecado se fez pecado por nós, porque aquele que não merecia morrer, morreu, aquele que não merecia sofrer, sofreu o nosso sofrimento. Por isso, gratidão por nossa salvação deveria permear todos os aspectos da nossa vida. E não só os aspectos da nossa vida, mas também, veja, a nossa gratidão por conta da salvação que temos em Cristo Jesus deveria permear todo o nosso direcionamento e comportamento de nossas vidas. Porque enquanto o mundo nos ataca a respeito disso, a respeito da doutrina da substituição, porque o mundo não aceita, porque os homens incrédulos não aceitam a substituição de que Cristo veio e morreu para que nós viéssemos ter vida, de que Cristo veio e morreu para que o homem pudesse se reconciliar com Deus, para que Cristo veio e morreu para que esse homem, para que não fosse mais imputado o pecado a ele.
O mundo não aceita isso. O mundo distante de Deus não aceita isso. O mundo incrédulo não aceita isso. Mas nós, de maneira nenhuma, devemos diluir isso. Devemos abandonar isso. Mas, pelo contrário, nós devemos firmemente proclamar isso, nós devemos firmemente viver isso, porque isso é nossa vida. Porque apesar que todas as coisas desvanecem, apesar de todas as contradições, apesar que o mundo não aceita a questão da doutrina da substituição, de que Cristo veio e que só Ele pode tirar o pecado do mundo, nós precisamos compreender que a nossa vida depende disso, que a nossa vida está alicerçada nisso, que a nossa vida está amparada nisso e segura e assegurada através desse fundamento. Pois a descrição ainda do apóstolo Paulo a Timóteo é que, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. E o firme fundamento de Deus em nossas vidas é que Cristo se fez carne e habitou entre nós. É de que Cristo sofreu o nosso sofrimento. É de que Cristo morreu a nossa morte. É de que Cristo foi ressuscitado ao terceiro dia. É de que Cristo foi assunto aos céus e foi preparar lugar para os seus. E o seu desejo é onde Ele está, que estejamos nós também. E Ele virá para nos buscar para a sua própria glória. Então eu preciso refletir sobre isso. Você precisa refletir sobre isso. Onde é que o nosso firme fundamento está alicerçado? Onde é que estamos com os nossos pés plantados? Se não no firme fundamento do nosso Deus, porque é o único e verdadeiro fundamento que permanece para sempre. Então, diante disso, nós passamos a enxergar aquilo que o próprio Paulo diz a respeito de Cristo. Ele está algemado, porém a palavra de Deus não está algemada. Enquanto nós somos infiéis, Ele é fiel. Então, diante disso, nós precisamos morrer com Cristo, sofrer com Cristo, porque certamente nós viveremos com Ele e para a glória dEle. Que Deus nos ajude, que Deus derrame sua graça abundante sobre nossas vidas e que nós possamos ser transformados pelo poder da sua digna e preciosa palavra. Que a graça de Deus repouse sobre a vida de cada um que vai ouvir essas breves palavras. Que Deus nos abençoe.